Olá, nobres alunos, bem-vindos à quarta parte da nossa aula do sábado pela manhã. Hoje, dia 16 de janeiro de 2021, pelo CEPEP, a disciplina de Gestão Aplicada, número 2, professor Eric Brasil, turma da Pipoca 19, de Eletrotécnica, os melhores. Vamos prosseguir, então. Falamos do organograma, trazendo um exemplo bem didático, né? Bem interessante, que foi a consultoria de Jetro. Jetro, sogro de Moisés, observou que Moisés não dava conta ou que ia desfalecer, desenvolvendo o atendimento ao povo, tentando resolver suas lides, seus conflitos, daquela maneira, é muito desgastante. Então, ele dá conselhos, ele oferece uma consultoria para Moisés, e Moisés acata os conselhos do sogro e consegue aí prosseguir, então, na sua missão, no seu trabalho, que era gerenciar, liderar e administrar tantas demandas, tantos problemas, né, de um povo tão numeroso. Imagine você fazendo isso com um povo que ainda carecia de tudo, a maior parte deles semi-selvagens, analfabetos, com problemas de todos os tipos, e ainda assim Moisés consegue porque tem uma estrutura também organizacional que começa a ser montada de maneira semelhante, similar ao que hoje nós chamamos de organograma, não é? Melhorando aí, vamos dizer assim, a identificação das responsabilidades, dos cargos, das funções de cada pessoa, distribuindo melhor essas responsabilidades, não é? E não trazendo tudo apenas para si mesmo. Mesmo um grande líder ou um grande chefe que detém muito poder, ele necessita delegar alguma autoridade, delegar responsabilidades, distribuir isso por funções, por cargos e até por departamentos ou setores. Como o Roberto Lucena comentou, havia necessidade de homens, de pessoas muito qualificadas ou de boa vontade para aquelas funções a serem exercidas. E assim é também nas empresas. Eu não posso colocar uma pessoa sem qualificação, ou simplesmente porque é meu parente, ou simplesmente porque é meu amigo, num posto de diretoria ou de gerência. Infelizmente, isso acontece, não é? E quando a pessoa é competente, tudo bem. Mas quando não é? Quando está ali apenas pelo parentesco, apenas pela amizade, isso prejudica demais. Na área pública, isso é considerado imoral e até ilegal, é o chamado nepotismo. Mas na área privada, o dono da empresa coloca o que ele quer. A empresa é dele, não é? Só que mesmo a empresa sendo dele, ele tem que tomar cuidado. Não é porque é filho dele que vai ser diretor, não. Nós ainda temos um problema com isso nas empresas cearenses, nas empresas brasileiras. Problema que já foi superado lá na Europa, problema que foi superado nos Estados Unidos, nós ainda temos aqui. Nós temos um vício, nós temos uma vaidade de um velho sistema, vamos dizer assim, que foi da época colonial, coronelismo, e querendo aplicar isso para as empresas. Então, vou te dar um exemplo aqui. Eu conheço pessoalmente o dono do antigo grupo Ipioca, atual Grupo Teles, que é o Everardo Teles. O Everardo Teles, ele tem como diretores, ou alguns dos diretores da empresa, os filhos dele. O Paulo Neto Campos é um deles, a Aline Teles é outra. Eles são diretores da empresa. Hoje o Paulo Neto ele é presidente do grupo e a Aline tem um cargo na diretoria de operações. Só que no caso dele, os filhos dele, tem outros também, desde crianças e adolescentes, foram preparados, qualificados, treinados
para ocupar aquelas posições. Não caíram ali de paraquedas, simplesmente. Inclusive, receberam responsabilidades e exigências do pai. E não tinham as mordomias, como se imagina muitas vezes que uma pessoa de família rica tem. Então, por exemplo, o Paulo Neto, que é atual presidente do grupo, ele passou por todos os setores da empresa, desde os mais simples até os medianos, até os mais altos. Ele conheceu, e ele foi preparado para só depois começar a assumir cargos mais altos. Então, nesse caso, tudo bem que o diretor da empresa seja o filho do dono, não é? Mas, às vezes, nós vemos coisas absurdas, em que os proprietários, em que os gestores, em que os diretores, né, ou o diretor-presidente, no caso, impõem que o próximo chefe vai ser o filho dele, vai ser o irmão dele, vai ser o primo dele, vai ser o parente dele, sem a mínima qualificação. E isso acaba destruindo as empresas, ofendendo as empresas, tornando o processo bem difícil. Porque uma coisa é você obedecer ordens de alguém que está qualificado para aquelas ordens, para aquele setor, para aquele departamento. Outra coisa é você receber ordens de alguém que não tem o conhecimento da área, ou que não se preocupa em ter, né? Ou que não tem a humildade de reconhecer que não tem. É bem diferente. Certo? Então, obviamente, quando você for distribuir os cargos no organograma, você deve se preocupar com isso, em assumir as funções, mas com pessoas qualificadas. Eu conheci já gestores corajosos que tiveram coragem de demitir os próprios filhos, os próprios sobrinhos, né? E colocar pessoas de fato preparadas para aquelas posições. Um problema como esse não ocorre mais na Europa, nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo, não é? Porque há ali uma questão de comprometimento com o profissionalismo, com as competências. Nesses países que mencionei, não existe a necessidade nem mesmo do dono ser o diretor da empresa, ou de ser o gerente geral da empresa, ou de ser o que eles chamam de CEO, né? O chefe corporativo da empresa. Não. Às vezes ele é o dono, reconhece que não tem conhecimento da área e contrata alguém que tem, certo? Se eu não entendo, por exemplo, do setor energético, eu não sou obrigado a assumir uma posição técnica numa empresa do setor. Eu posso contratar um engenheiro, um eletrotécnico, um profissional, uma pessoa que tenha. Não é assim? Então, assim, eu tenho um organograma melhor estruturado e que tem uma melhor funcionalidade, que, de certa forma, se propõe aos melhores resultados. Ah, professor, mas eu vejo empresa que não faz isso, chefe que não faz isso. Pô, não faz por uma questão dele, falha dele, negligência dele, decisão dele. As empresas não são necessariamente como um modelo perfeito que é estudado no papel, ou que é estudado numa aula. Os gestores, os administradores, os profissionais tomam decisões, assim como a sociedade não é perfeita como a lei diz que ela tem que ser, não é? O que há são orientações para que se possa, a partir desses conteúdos, desses conhecimentos, tornar as empresas, as organizações, as instituições, as entidades, lugares onde a coisa possa ser mais eficiente, ser mais produtiva, ser mais eficaz, mitigar os problemas, né? Lidar com tudo e obter resultados. Certo? Alguma pergunta ou comentário até aqui, meus amigos, meus alunos? Então, vamos prosseguir. Bom, além da expressão organograma, eu trago também para vocês a expressão fluxograma. O que é um fluxograma? O fluxograma ele é um gráfico que exibe as etapas de um processo. Pode ser um processo produtivo, mas pode ser um processo de prestação de serviço, de montagem, de manutenção. Como assim, professor? Às vezes eu tenho a necessidade de exibir por um desenho simplificado o que acontece numa empresa, numa linha de produção,
ou no departamento empresarial. Então, aqui eu trago, por exemplo, quais são as etapas resumidas de produção da cachaça. É só um exemplo, poderia ser outro produto, poderia ser o açúcar, poderia ser o etanol, poderia ser o álcool em gel, certo? Mas todos nós sabemos que esses produtos que eu mencionei, eles têm por matéria-prima a cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar, ela precisa chegar na usina para um processo chamado moagem. Então, tem uma matéria-prima que vem, certo? E eu sei que essa cana, ela será moída para a extração do caldo. Eu sei que nesse processo, nós temos um subproduto que é o bagaço. O caldo vai para a filtração, né? E para a decantação, mas sobrou o bagaço. O bagaço vai para onde? Meu fluxograma mostra para onde ele vai. O bagaço ele vai para a queima. Por que a queima? Ele vai ser destruído? Não é, o objetivo não é destruir, o objetivo é gerar energia. Não sei se vocês sabem, mas o bagaço da cana-de-açúcar é um dos rejeitos mais valiosos que existem, né? Ele pode ser utilizado para vários fins, dentre eles a geração de energia. Então, a queima do bagaço pode, por exemplo, movimentar uma caldeira, movimentar uma estrutura a vapor, uma estrutura da própria usina, certo? Pode gerar energia. O bagaço também pode ser utilizado para outras utilizações. Ele pode ser utilizado para ração animal. Ele pode ser utilizado para adubação do solo. Ele pode ser utilizado até para a fabricação de papel e papelão. Então, tem muitas utilizações, certo? Fiz a moagem da cana. O caldo da cana foi filtrado e decantado. O bagaço que sobrou foi para queima, para geração de energia ou outras utilizações. Esse caldo foi diluído. Uma parte dele eu trouxe para a produção do açúcar mascavo ou da rapadura, que também são produtos que têm por matéria-prima a cana-de-açúcar. Esse caldo, só um momentinho, só para concluir o processo. Esse caldo, foi o Valdiano que falou, né? Daqui a pouquinho. Ele vem para o processo de fermentação, de onde é gerado o chamado vinho. Esse vinho é destilado, e dessa destilação tem um subproduto chamado vinhoto. E o vinhoto é extremamente agressivo e venenoso para o meio ambiente. Então, ele tem que ser trabalhado numa lagoa de estabilização, onde ele pode se transformar depois em ração ou em adubo. Só que o principal produto da destilação é a cachaça, propriamente dita, que nos interessa aqui. Essa cachaça passa por uma padronizadora, por uma engarrafadora, por uma envelhecedora, para comercialização e, consequentemente, para distribuição. Isso é o resumo de um processo para produzir cachaça e outros derivados, como o açúcar mascavo, a rapadura, e dar destino a subprodutos como o bagaço e o vinhoto, certo? Por que eu consigo explicar tão rapidamente isso, de maneira tão, vamos dizer assim, didática? Por causa do fluxograma, que é essa imagem, esse gráfico que me dá essa visão resumida, porém importante, de um processo. Nesse caso, um processo produtivo. Diga, Valdiano, pode falar. Eu queria saber só o que é essa decatação aí. Decantação é quando você tem a separação das partes, da parte sólida, né, do processo do caldo. Né? Tem muita matéria no caldo ainda, mesmo após a moagem, a filtração, que ainda está ali naquele produto. Né? Então, esse produto precisa decantar, certo? Para que eu possa extrair somente o que me interessa, a parte líquida, e a parte sólida a ser decantada, por exemplo, num tanque específico para isso. Né? Para que eu tenha maior pureza no meu produto. Nesse caso, o caldo da cana. Certo? Isso é o fluxograma da cachaça.
que também produz o açúcar, que também produz a rapadura. Mas eu poderia fazer aqui o fluxograma de qualquer outra coisa. Eu poderia mostrar para você o fluxograma da produção de um automóvel, quais são as etapas. Eu poderia mostrar para você o fluxograma da produção do leite longa-vida, esse leite que vem líquido nas caixinhas, mas que ele não é a mesma coisa que o leite que você tem, né? Vamos dizer assim, in natura. Ele tem um processo. Eu poderia mostrar para você o fluxograma de uma prestação de serviços. O que eu quero que você entenda é que o fluxograma ele é um gráfico que exibe as etapas de um processo, seja ele produtivo ou não, e que eu posso observar de maneira simplificada, de maneira resumida, para conseguir explicar algo que, se eu fosse ter que observar acontecendo, ia demorar demais, né? Tudo isso aqui que está exibido nesse exemplo da cachaça acontece numa usina, certo? E nessa usina, normalmente numa zona rural, eu tenho um processo que vai de maneira muito anterior à moagem, tem o corte da cana, o transporte da cana, a chegada da cana, às vezes lavagem da cana, a moagem da cana, a separação depois, né, do bagaço e do caldo para a filtração, certo? E em vez de trazer tanta informação para você, de superlotar, por assim dizer, o espaço ou o tempo que nós temos, através desse desenho simples, desse gráfico relativamente simples, chamado fluxograma, você consegue entender, um engenheiro consegue entender, um agrônomo consegue entender, um técnico agrícola consegue entender, um eletrotécnico consegue entender, uma pessoa leiga consegue entender, porque está posto aqui de maneira simples, de maneira simplificada, certo? Esse é, pois, o fluxograma. Ok? Muito bem, então, nós trouxemos até aqui alguns assuntos já, né, que já vão formando, por assim dizer, conteúdo da disciplina. Falamos da Revolução Industrial, mas de uma maneira mais aprofundada. Falamos aqui, trouxemos já a figura do organograma, né, e a sua utilização. Trazemos agora a figura do fluxograma. Se eu perguntar em prova, por exemplo, o que é um organograma, você já sabe. Se eu perguntar o que é um fluxograma, você já sabe. Se eu pedir para você desenhar, isso mesmo, você desenhar um organograma e um fluxograma, você já poderia fazer, né? Como assim, professor? Poderia. Na empresa onde você trabalha, você não conseguiria identificar e fazer o organograma? Ou alguma tarefa que você faz, você não conseguiria fazer e desenvolver um fluxograma para me mostrar resumidamente e fazer uma explicação simples de algo que normalmente é maior, mais complexo, você conseguiria fazer através desses gráficos, desses exemplos, certo? Então, são ferramentas úteis e é assunto aqui da nossa disciplina de Gestão Aplicada 2. Alguma pergunta? Comentário? Contribuição? Professor Roberto Lucena. Oi, Roberto. Cada dia que passa é crescente. Acho que falhou a transmissão do Roberto. Mas daqui a pouquinho ele volta, ou então participa aqui do bate-papo. Professor, enquanto ele não fala aí, o organograma, ele fala da hierarquia. Correto. E o fluxograma, ele fala das etapas dos serviços. Isso mesmo. Gostei, Valdiano. Você vai ganhar um ponto, porque você foi bem na mosca, você foi bem sucinto, bem objetivo, você acertou. É exatamente isso. Valdiano, mais um ponto. É exatamente isso. O organograma mostra a hierarquia, né? Os cargos, as funções, quem manda em quem faz o quê. E o fluxograma mostra as etapas de um processo, né? Para eu chegar do ponto A
até o ponto Z tem o alfabeto inteiro, né? Então, o fluxograma vai mostrar isso para mim de maneira mais resumida. E agradeço aí também a participação do Roberto Lucena, muito embora a conexão dele não esteja boa, mas agradeço também, ele pontua aqui com a gente, assim como também o Valdiano. Né? Quem quiser mais participar, fazendo comentários, fazendo perguntas, e você pode até errar. Isso mesmo, pode até fazer comentários que não estejam ainda dentro do conteúdo de maneira certeira, ou que você venha responder algo equivocado, mas se for no sentido de aprender, de participar, também será válido. Aqui nós estimulamos a sua participação, né? E eu tenho observado a participação do Roberto Lucena, tenho observado a participação do Nonato, da Andréia, do Valdiano, mas eu quero mais participações. Aí o Aldemir, o Kleber, o Pedro, o Gelson, o Márcio, o César, o Gleidson, o Vinícius, né? Podem participar também, fazendo perguntas, fazendo interações, simplesmente escrevendo aqui no bate-papo, no chat, né? O Aldiano pegou meu ponto, falou aqui o Roberto Lucena. Na verdade, Roberto, ele não pegou o seu ponto, ele pegou o ponto dele, né? Você pegou o seu também, tá bom? Então, é legal porque a gente se comunica, né? A gente interage, a gente acaba desenvolvendo aqui um debate, uma interação, né? Uma troca de ideias que é bem mais rica do que se fosse só entre duas pessoas ou só o professor falando. É isso? Muito bem. Bora, Ademir, faz teu nome, Ademir. Muito bem. Tô sim, tô ouvindo sim. Ouvindo alto e claro, né? Bom, é um assunto que eu vou aprofundar mais no turno da tarde, mas eu já trago aqui um pouco para vocês. A gestão, a administração, ela se profissionalizou e evoluiu ao longo do tempo. Até que hoje nós encaramos a administração e a gestão como uma ciência. Antigamente, não era bem assim. Antigamente, eu até poderia ter bons administradores, bons gestores, mas eles eram bons porque eles corriam por fora, estudavam por conta própria ou tinham conhecimento na chamada escola da vida. Pontualmente, alguém se sobressaía, se tornava um bom gestor, um bom administrador, mas não havia ainda escolas, cursos, nem cursos técnicos, nem faculdades, nem universidades que ensinassem a administração. Não havia ainda livros que fossem mais certeiros no conhecimento administrativo. Tudo ainda era muito voltado para a pessoa e para os descendentes dessa pessoa. Por exemplo, alguém que na escola da vida se tornasse um bom administrador, ensinava isso para o filho dele, e o filho dele, se tivesse boa vontade, aplicava também. Mas, se não tivesse, esse conhecimento se perdia, certo? Então, há necessidade de profissionalizar a administração. E aí que surge a chamada administração científica, que surge principalmente nas consequências da Revolução Industrial, que já foi falado aqui. Existia um cidadão chamado Taylor, Frederick Taylor. Esse cidadão americano, estadunidense, ele tinha um sonho. Ele queria que os Estados Unidos da América fosse uma nação muito próspera, muito avançada, muito desenvolvida, e ainda não era. Tinha nações muito mais adiantadas do que os Estados Unidos. A própria Inglaterra, a França, a Alemanha, era muito mais desenvolvido do que os Estados Unidos. Estados Unidos de 100 anos atrás, 120 anos atrás, era um país parecido com o Brasil de hoje. Havia muito desperdício, muita corrupção, muita ingerência, as instituições ainda cambaleavam um pouco,
quando eles iam construir um prédio,